O PCC tem cidadãos comunistas chineses em posições de liderança na ONU. Isto é parte de sua agenda de governança global. Hoje iremos revelar a enorme influência de Pequim na ONU e por que isso representa uma ameaça existencial para os Estados Unidos e os países ocidentais. Após a vinheta. Bem-vindos ao Descoberto, eu sou Elina Villafani. Hoje iremos nos aprofundar sobre a ameaça representada pela enorme influência de Pequim nas organizações internacionais. Essa investigação foi feita pelo premiado jornalista internacional Alex Newman. Então, fique conosco para a análise. Mas primeiro, eu convido você a se inscrever no Epoch Times, curtir o vídeo e ativar o botão de notificações para seguir se informando com a verdade. Kevin Moley é o subsecretário de Estado dos Estados Unidos para questões de organizações internacionais do governo de Donald Trump. Ele disse ao Epoch Times que a atual tomada de poder da China representa a maior ameaça existencial para a nossa república desde a nossa fundação. Esta é a luta de nossas vidas. É a luta entre a civilização ocidental e o Partido Comunista Chinês. Um novo relatório publicado em abril de 2020 da Comissão de Revisão Econômica e de Segurança entre Estados Unidos e China mostrou que o controle do regime chinês sobre instituições internacionais está endurecendo rapidamente. Jameson Cunningham, porta-voz da comissão, disse em entrevista ao Epoch Times: desde que a Comissão Estados Unidos-China começou a rastrear os funcionários da República Popular da China, que trabalham em posições de liderança em organizações internacionais, a influência de Pequim cresceu nas principais agências da ONU responsáveis pelo financiamento e formulação de políticas sobre uma ampla gama de questões importantes. E acrescentou que, ao contrário dos padrões de conduta do servidor civil internacional, eles, os funcionários chineses que lideram as agências da ONU, usam essas posições para perseguir os objetivos da política externa da China. De acordo com Cunningham, Pequim segue seus próprios interesses, como obter mais poder e controle no mundo através da crescente influência sobre a ONU e as outras organizações internacionais. E concluiu dizendo que a China promoveu constantemente posições que favorecem os próprios interesses e os pontos de vista de Pequim, tais como a gestão da internet, os padrões técnicos para novas tecnologias e o desenvolvimento econômico, ignorando as preocupações com os direitos humanos. Agora veremos como o regime chinês controla os funcionários que trabalham na ONU. Especialistas afirmam que os chineses que lideram as organizações internacionais são especialmente problemáticos. O problema é que eles têm lealdade absoluta ao Partido Comunista Chinês. Um exemplo é o oficial chinês Meng Hongwei. Ele foi presidente da Interpol, a Polícia Internacional, e também foi ex-vice-ministro de Segurança Pública na China. O regime chinês o prendeu durante uma viagem à China em 2018. Um de seus supostos crimes foi desobedecer às ordens do Partido Comunista. Outro exemplo é o ex-subsecretário-geral das Nações Unidas e chefe do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, chamado Wu Hongbo, que apareceu na televisão estatal chinesa CCTV, gabando-se de como usou sua influência na ONU. Gabou-se de utilizar sua posição para que a polícia da ONU removesse o presidente do Congresso Mundial Uigur, chamado Dolkun Issa, o qual estava em um seminário no prédio da ONU. Issa é o líder de um grupo dissidente que defende a autodeterminação dos uigures na região chinesa de Xinjiang. E por isso ele tem sido alvo do PCC. Agora vejamos o quão ruim esta ameaça pode ser. Na entrevista com o Epoch Times, Kevin Moley, o ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, disse que era difícil enfatizar a gravidade da ameaça e avisou: "Me sinto como Paul Revere, dizendo que os britânicos estão chegando, mas na realidade os chineses já estão aqui." Entre os anos de 2001 e 2006, Moley foi o representante permanente dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Ele afirmou que grande parte dos meios de comunicação e muitos políticos minimizaram ou ignoraram o perigo. Comparou os campos de concentração para os uigures em Xinjiang com a situação no final da década de 1930, quando os líderes mundiais fecharam os olhos para os abusos sob o governo do líder nazista Adolf Hitler. Moley disse que os funcionários-chave do Departamento de Estado que remontam ao governo Obama e até mesmo antes foram cúmplices do que aconteceu. Acrescentou que os Estados Unidos devem tomar atitudes sobre as práticas corruptas de Pequim, as quais usa para tomar o controle da ONU e de outras organizações internacionais.
Para Mowley, Pequim também inundou a Organização Mundial da Saúde com estagiários e oficiais profissionais subalternos, todos os quais estão sob o controle direto do seu governo, diferente dos americanos e das outras nações ocidentais. Mowley afirmou: inundaram completamente o sistema da ONU com seu pessoal. Várias fontes internas da ONU também confirmaram ao Epoch Times que este fenômeno está ocorrendo na organização. Mowley explicou que existe o risco de que muitas autoridades reguladoras e normativas globais sejam controladas por Pequim em setores que vão das telecomunicações à aviação global. Disse que o objetivo deles é utilizar isso para beneficiar a China, alcançar seus objetivos e expandir seu controle. Citando a iniciativa chinesa do Cinturão e Rota para ilustrar o que estava acontecendo a nível mundial, disse que estão criando uma rede de infraestrutura para exercer influência mercantil e querem prejudicar os países ao longo da rota. Permitir que Pequim entrasse na Organização Mundial do Comércio foi um erro crítico. Pequim está explorando o sistema internacional para obter uma vantagem econômica competitiva sobre os Estados Unidos. O produto mais importante dos Estados Unidos é a propriedade intelectual. O produto mais importante da China também é a propriedade intelectual americana. As ameaças de Pequim abrangem tudo. Mowley disse que esta é uma competição cultural, militar e econômica. Querem derrotar o Ocidente em tudo, inclusive em termos de valores. Um ex-oficial afirmou que durante seu tempo no Departamento de Estado havia apenas algumas pessoas em quem podia confiar totalmente sobre os problemas da China. Então, vamos analisar qual é o controle que Pequim exerce nas agências da ONU. Um relatório da Comissão de Revisão Econômica e de Segurança entre Estados Unidos e China mostrou que quase um terço de todas as agências da ONU estão sendo dirigidas por um oficial comunista chinês em posição de destaque, incluindo a União Internacional de Telecomunicações. Essa organização é dirigida por Zhao Houlin desde o ano de 2015, que antes trabalhou no Ministério dos Correios e Telecomunicações da China, que agora faz parte do Ministério de Indústrias e Tecnologia da Informação. A União Internacional de Telecomunicações é uma organização importante dentro da ONU. Diversos governos têm defendido a concessão de amplos poderes da internet a eles. Quando a agência de notícias da Coreia do Sul, Yonhap, perguntou a Zhao sobre a censura de Pequim, ele contornou, dizendo: nós, na União Internacional de Telecomunicações, não temos uma interpretação comum do que significa censura. Outra agência da ONU que está sob o controle de Pequim é a Organização de Aviação Civil Internacional, que supervisiona as viagens aéreas globais e a indústria aeronáutica. É liderada por Liu Feng, cuja carreira começou no Departamento de Aviação pelo regime chinês. A Organização de Aviação Internacional tornou-se famosa por sua hostilidade com o governo autônomo de Taiwan e por propor impostos internacionais sobre as viagens aéreas. Outro exemplo é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, que é dirigida pelo ex-vice-ministro das Finanças de Pequim, Li Jiang. A agência, infelizmente, perdeu vários governos ocidentais como membros. Isso aconteceu depois de financiar investimentos dos regimes ditatoriais de Cuba e Irã. Frequentemente, Li defende e promove empresas chinesas como a Huawei, e por sua vez a propaganda de Pequim afirma que a ONU também apoia. A agência mais recente a cair sob o controle de Pequim é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, com sede em Roma. Agora dirigida por Zhu Dongyu, segundo o relatório da mídia, Pequim utilizou-se de subornos e ameaças para assegurar o cargo. A agência molda a política agrícola em todo o mundo e distribui ajuda alimentícia. O PCC também ostentou ter desempenhado um papel crucial na criação das metas de desenvolvimento sustentável da Agência de 2030 da ONU. Os líderes da ONU o têm elogiado amplamente como o plano mestre para a humanidade. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também gabou-se do alinhamento da iniciativa Cinturão e Rota do PCC com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Agora, bem, vejamos quais outros cargos de liderança da ONU são ocupados por oficiais chineses. Desde o ano de 2017, Liu Zhenmin tem servido como subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, mas antes dele, outro oficial chinês ocupou o cargo. Liu anteriormente atuou como vice-ministro de Relações Exteriores. Outro exemplo é Xu Haolin, que atua como subsecretário-geral do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Essa agência tem uma história de promover regimes comunistas. Já na década de 1980, por exemplo,
Sob a aparência de desenvolvimento, este programa da ONU estava ajudando a Coreia do Norte, um aliado de Pequim, a construir uma fábrica de semicondutores que o regime norte-coreano utiliza para produzir componentes de mísseis. Liu Jian atua como cientista-chefe e diretor interino da Divisão de Ciência da Agência da ONU para o Meio Ambiente, uma organização que ajuda a formular políticas ambientais em todo o mundo. Os funcionários chineses foram os principais defensores de reduzir drasticamente as emissões de CO2 nas nações ocidentais, enquanto as próprias emissões da China continuam crescendo. Até o ano de 2018, o oficial chinês Tang Qian atuou como subdiretor-geral da Unesco. A Unesco desempenha um papel enorme na política educacional mundial e ajuda a moldar as mentes de bilhões de crianças. No ano de 2018, quando Tang estava saindo, a nova líder da Unesco, Audrey Azoulay, uma socialista francesa, nomeou o oficial comunista chinês Chu Qin para ser subdiretor-geral da agência. Agora, vejamos dentro da OMS. Recentemente, essa organização foi criticada durante a pandemia atual por repetir as declarações de Pequim. O funcionário chinês Ren Minhui atua como subdiretor-geral de saúde universal na OMS. E antes de o Dr. Tedros Adhanom, que é apoiado por Pequim, dirigir a OMS, a diretora era Margaret Chan, uma ex-oficial de Hong Kong leal a Pequim. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou recentemente a OMS, dizendo que ela está muito centrada na China. Referindo-se ao escândalo da Covid-19, ordenou que se interrompesse o financiamento americano e aguarda uma revisão da resposta da OMS sobre a pandemia. Outro líder chinês importante na ONU é Wang Binyan. Ele é o subdiretor-geral da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Pequim pressionou para que Wang se tornasse chefe da agência. Os especialistas expressaram a preocupação de que se um oficial chinês dirigisse essa agência, Pequim teria acesso ao arquivo de propriedade intelectual e aos maiores segredos do mundo. Isso teria implicações para as empresas americanas e para a segurança nacional dos Estados Unidos. E agora, o que mais acontece além da ONU? Vejamos. Segundo o relatório da Comissão de Revisão Econômica e de Segurança entre Estados Unidos e China, Pequim também tem funcionários instalados em outras organizações internacionais que variam de política financeira e bancária até infraestrutura e desenvolvimento. Entre as organizações encontram-se o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Mundial, o Banco Asiático em Investimentos em Infraestrutura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A Organização Mundial do Comércio, que foi fundamental para ajudar na ascensão econômica de Pequim e em seu status de superpotência global, conta com o oficial chinês Yi Xiaotun como subdiretor-geral. A Agência Internacional de Energia Atômica, que regula o uso de tecnologia nuclear, também tem um subdiretor-geral chinês, Yang Dachu. Pequim planeja introduzir mais funcionários na ONU e em outras organizações. Há uma escola relativamente nova de governança global que oferece capacitação na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Inclusive, muitos funcionários não chineses estão fazendo o que Pequim quer, enfatizou o ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mole, e outros ex-funcionários de altos cargos de Trump. Além disso, outro ex-funcionário de alto escalão da ONU, com mais de 30 anos de experiência no mundo da diplomacia, também manifestou as preocupações de outros especialistas sobre a capacidade de Pequim de ter diplomatas de outras nações seguindo as ordens do regime chinês. O funcionário da ONU que solicitou o anonimato para falar com franqueza disse que a China compreendeu muito rápido a importância de uma influência crescente dentro das Nações Unidas para seus interesses. Isso resultou em uma luta determinada e inflexível para obter altos cargos que garantissem uma responsabilidade decisiva nas agências da ONU. E acrescentou que os governos dentro do Grupo dos 77, uma aliança de mais de 130 governos onde a China também se encontra, funcionaram como satélite de Pequim e se converteram no braço armado da diplomacia chinesa ligada à ONU. A maioria dos organismos da ONU toma decisões com um voto por cada governo. O ex-funcionário da ONU disse que, graças a isso, a China pôde obter uma grande influência, apesar de ter pouco financiamento nas organizações. A China utilizou seus aliados nos governos da África, América Latina e Ásia para inclinar a balança quando fosse necessário. Segundo o funcionário anônimo da ONU,
Com o tempo, muito dinheiro e intimidação política, a ONU se converteu na Cosa Nostra da China e a maioria das agências da ONU deixaram-se levar pelo modus operandi, ao típico estilo mafioso, dominado por corrupção em grande escala, esquemas de desfalque, colapso das regras e leis internas e abuso de poder. E acrescentou que o polvo gigante chinês está espalhando seus tentáculos cada vez mais. Os denunciantes que se opuseram aos abusos dos direitos humanos da China de dentro da ONU expressaram preocupações semelhantes. Em um vídeo que fizemos antes, expusemos o caso de Emma Riley, uma ex-funcionária de direitos humanos da ONU, que apontou que os funcionários não chineses da ONU frequentemente ajudam Pequim e disse que o Escritório de Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos entregou os nomes de dissidentes chineses que procuravam ajuda em Pequim. O link está na descrição do vídeo. Riley disse que a China não precisa nomear seus cidadãos, já que aqueles que estão no topo simplesmente cumprirão as ordens do governo chinês e quebrarão as regras para ajudá-los a identificar as vítimas de tortura e genocídio. Riley acrescentou que a China também exerce controle sobre a nomeação de pessoal, dizendo que a China, como um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, simplesmente pode usar sua influência para impedir a nomeação de qualquer pessoa que possa atuar de forma independente e aplicar as mesmas regras à China que a todos os outros, como é o requisito formal para a equipe da ONU, segundo a Carta da ONU. Assim como relatado pelo Epoch Times em setembro, agora há um esforço conjunto para culpar Trump pela atual tomada de poder do PCC sobre a ONU. Entretanto, Miley e outros argumentaram que a administração Trump foi uma das primeiras a levar a sério a ameaça da China. Mowley disse que os problemas começaram quando o presidente Bill Clinton deu boas-vindas a Pequim na Organização Mundial do Comércio. Ainda assim, diversas fontes da ONU e do Departamento de Estado, como também analistas externos especializados, disseram que o governo Obama foi fundamental para permitir a materialização da crise atual. Segundo o Dr. Christopher Hall, principal investigador dos americanos para a reforma da inteligência, que seguiu de perto o crescimento da influência da China dentro do sistema internacional, afirmou que os chineses comunistas infectaram a ONU com sua influência maligna e o governo Obama ajudou a segurar a seringa. O Dr. Hull e outros acusaram a vice-subsecretária de Estado para Assuntos de Organizações Internacionais, Nerissa Cook, que ocupa este cargo desde o ano de 2010. Outra funcionária que facilitou o problema é Bathsheba Crocker, ex-vice-secretária de Estado dos Estados Unidos para Assuntos de Organizações Internacionais durante o governo Obama. Os órgãos de propaganda chineses que celebram o papel crescente de Pequim dentro da ONU, como o jornal estatal China Daily, relataram estar particularmente satisfeitos de ver a China assumir mais responsabilidade na ONU. Por outro lado, 2 fontes internas disseram ao Epoch Times que quando os nomeados de Trump tentaram que Cook e outros altos funcionários fornecessem detalhes sobre o crescente controle de Pequim sobre as agências da ONU, eles fizeram todo o possível para impedi-lo, e então esses funcionários se esforçaram para que aqueles nomeados por Trump fossem expulsos. Mowley disse que foi redigido um relatório que identifica a nacionalidade dos funcionários-chave dentro das organizações internacionais, incluindo os representantes de Pequim, mas que não recebeu o relatório até meses depois. Outra fonte do Departamento de Estado confirmou o impasse. Nem o Departamento de Estado dos Estados Unidos, nem Crocker ou Cook responderam aos pedidos de comentários feitos por telefone e e-mail. E aqui termina nosso episódio de hoje. Esperamos receber seu comentário sobre a informação que lhe contamos hoje. E antes de me despedir, recomendo outro vídeo do nosso canal que relata como a subversão comunista chinesa da OMS minou a resposta à pandemia. Se você quiser apoiar nosso esforço e trabalho, você pode fazê-lo através da doação do valor de uma xícara de café para a nossa equipe, através do link que está na descrição do vídeo. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar o botão de notificações para seguir assistindo nossos vídeos e, claro, visitar o site do Epoch Times para ler mais sobre este e outros assuntos atuais e verdadeiros. Obrigada por se juntar a nós e nos vemos no próximo programa.